últimos segundos do jogo em Guayaquil. Tem que acelerar isso aí, Brasil. Tem que sair aí de trás. Ele vai acabar o jogo. Alex rolou para Alexandro. Olha o lançamento. Aí ele acabou o jogo. De tanto que o Brasil demorou para sair, para lançar a bola, para achar alguém no ataque, ele acabou o jogo. No momento em que o Brasil fazia o lançamento para o Andréas. Ancelotti até reclama disso ali com o árbitro. Mas é fim de jogo. 0 para o Equador, 0 para o Brasil. E a gente começa o nosso pós-jogo a partir de agora. A live continua comigo, com o Formiga, com a Monique Danello. Monique, como é que a gente classifica essa estreia do Carlo Ancelotti? Né? Decepcionante, dentro do esperado. Que sensação fica para você do que a gente viu hoje em Guayaquil, Monique? Olha, Jorge, eu acho que é até difícil colocar dentro de uma caixinha ou de outra, porque é claro que tem um quê de decepção, porque a expectativa era que o Ancelotti pudesse trazer uma mudança, nem que fosse anímica ali, e que a gente visse alguma coisa diferente nesse primeiro jogo. Mas também não dá para excluir totalmente a caixinha do era o que se esperava, porque é muito difícil fazer uma mudança drástica de uma seleção que vem sofrendo há bastante tempo para conseguir não só resultado, mas principalmente desempenho. Então, é difícil pensar, apesar da expectativa criada no Ancelotti, que com pouquíssimo tempo de trabalho e com nem tanto conhecimento do material humano por completo que ele tem nas mãos, que ele conseguiria fazer uma transformação absoluta e que hoje o Brasil ia chegar e ia acabar com o jogo. Então eu acho que sim, tem um quê de decepção, porque a expectativa é muito grande de que o Ancelotti pode transformar o futebol da seleção brasileira, mas também está dentro do esperado, porque esse é o futebol que a gente vinha vendo o Brasil jogar nas últimas rodadas de eliminatórias. Como eu disse aqui, eu estava lá em Curitiba, naquele Brasil e Equador, que o Brasil venceu por 1-0. Foi a primeira data de eliminatórias do Dorival. E o segundo tempo foi um segundo tempo nessa pegada de hoje. Talvez a diferença é que naquele jogo o Brasil tenha sofrido um pouquinho mais e o Equador tenha tido possibilidades maior de empatar o jogo com o Brasil. Mas foi um segundo tempo muito ruim também. Vamos tirar alguma coisa de positivo? O Brasil não tomou gols hoje, conseguiu suportar bem a pressão, dizer que o Equador pode até ter dominado em termos de ter a bola, de ter volume, mas dizer que o Equador ameaçou o Alisson ou que chegou tanto assim no gol do Brasil, acho que não. Foi um time que conseguiu suportar ali a pressão, mas é muito pouco, né, Jorge? Muito pouco pro que a gente quer ver da seleção brasileira. E tem um item muito importante aí que eu queria extrair do teu comentário, que eu acho que deixa claro como não se deixou legado algum do trabalho anterior para esse, né? A Monique é muito feliz quando diz o que a gente viu hoje era o que a gente vinha vendo a seleção fazer. Não teve nada de diferente. Por quê? Porque o Ancelotti chegou, deu 2 treinos e foi para lá. Não tinha muito tempo para conseguir uma revolução, né? O jogo de hoje ele mostra dificuldades que o Brasil enfrentou nesse 1 ano com o Dorival, nos 6 meses lá do Diniz. Mostra que, Monique, tem muito trabalho a ser feito ainda num tempo muito curto, né? Não tinha nenhuma espinha dorsal de time, assim, porque se a gente for parar pra pensar, quando o Dorival vai pra Copa América, que é o único período que ele teria 45 dias antes de uma Copa do Mundo, ele vai tentando montar uma base ali pra depois ele ir, né, fazendo ajustes e tudo mais. Muitos jogadores que ali estavam nem estão mais. Óbvio, muitos jogadores estão machucados, tem o desfalque do Rafinha, mas assim, é o que você falou, não tem uma estrutura que ficou do trabalho anterior e que dá para aproveitar com o Ancelotti tentando fazer ajustes. É uma situação assim muito delicada, é um momento em que o Brasil não consegue jogar e o Ancelotti pega isso, tem 3 treinos, 2, né? Porque no primeiro ele não tinha quem jogou a final da Champions nem quem jogou domingo pelo Brasileirão, então ele teve literalmente 2 treinos para tentar no campo fazer alguma coisa, além de mostrar vídeo e fazer com que o Brasil tentasse uma melhora. Se a gente puder destacar pontos positivos, acho que o Vini, que a gente está vendo falar agora, é um ponto positivo, porque talvez foi um Vini que tentou mais ou que demonstrou um pouco mais de confiança por ter o Ancelotti ali à beira do campo, mas ainda é muito pouco. Como eu disse, assim, a expectativa é muito grande de que o Ancelotti possa transformar. Para mim, tinha certeza que não ia ser imediato, mas eu esperava pelo menos uma atitude um pouco diferente, só por esse componente novo, né, sobre essa novidade que era ter o Ancelotti ali no comando da seleção. Quando a Monique fala de atitude um pouco diferente, que talvez muitos esperassem para hoje, Formiga, eu sou forçado a lembrar, tudo bem, é um outro tipo de jogo, era amistoso,
Mas, pô, o Brasil estreia com o Dorival, com Inglaterra e Espanha. Aí você coça a cabeça e fala, meu Deus do céu, europeu, o Brasil não tá se dando bem com seleção média europeia, imagina pegando duas potências europeias, e o Brasil vai bem, bem melhor do que foi hoje, né? Pra você, foi dentro do esperado ou foi decepcionante? Assim, eu acho que foi... O dentro do esperado era ser um pouco decepcionante, né? Eu acho que a gente não ia ter uma grande mudança de equipe do ponto de vista ofensivo. Defensivamente, eu até me surpreendi, assim, o Real do Ancelotti estava bem exposto nessa temporada, mas hoje acho que a seleção foi bem. Vamos lá, é o vice-líder da eliminatória, um time que hoje é melhor treinado que o Brasil e jogando em casa. Se você quiser se apegar ao discurso, mas é o Equador, mas que vergonha, aqui é Brasil, aí, meu irmão, não dá pra gente debater. A realidade hoje é que a seleção está em crise e tentando se reencontrar. O Ancelotti pega um trabalho quase do zero. Se você for entender se teve legado do Diniz ou do Dorival, não teve. Não tem nada, assim, não tem um movimento, não tem um ataque orquestrado que você fala, putz, o Dorival deixou isso aqui e é daqui pra frente. Não tem. Então o Ancelotti pegou um time do zero. É uma mudança cultural para o Ancelotti, de estilo de trabalho, porque ele sai de clube e vai para a seleção. Então tem várias questões aí. Então eu não esperava muita coisa logo no primeiro jogo. Munique lembrou, são 3 treinos e uma porrada de desfalque. O jogo não é bom, é ruim. Foi dentro da média de todos os outros jogos que a gente viu. Mas defensivamente eu acho que hoje a gente teve um Brasil mais seguro. Qual foi a grande chance que o Equador teve? Não teve. Não teve nada, assim, o Alisson quase não trabalhou, teve bola passando para lá e para cá na frente do gol, mas nada que gerasse grandes situações. As grandes chances de fato do jogo foram do Brasil ainda no primeiro tempo. É pouco, eu sei que é pouco, é frustrante, é decepcionante, ok. Existe um copo meio cheio de uma defesa que jogou melhor. E existe algo preocupante, que é um ataque que foi praticamente nulo, né? O meio-campo do Brasil hoje não construiu nada. E quando eu falo, não é nem criar, não. Assistência, pifada, não é isso. Construir, controlar o jogo, fazer ali com que o Brasil tivesse mais paciência para atacar, zero. Era só aceleração o tempo todo, ou com Vinícius, ou com Estevão, e depois um pouco com o Martinelli, mas muito limitado o Brasil ofensivamente nesse momento, na 4ª posição. O Jorge, o Vini falou na saída de campo, né? Ele disse o seguinte: estou muito feliz com o Ancelotti junto da gente. Sempre falei que foi o melhor treinador que pude trabalhar. Claro que ele ainda não teve tempo para mostrar seu trabalho e seu plano de jogo. Todo mundo tem que seguir junto, feliz, porque a Copa do Mundo é logo ali e temos que estar juntos para fazermos um excelente fim de eliminatórias. Vamos com força máxima, jogar em casa é sempre bom. Faz tempo que não jogamos em São Paulo, estou feliz em jogar lá. Espero que saia com a vitória. Muito bem, palavras do Vini na saída. Vou fazer uma pergunta difícil para vocês, hein? Pontos positivos do Brasil na noite de hoje. O que de bom o Brasil mostrou hoje? Cara, vamos lá. Eu acho que o Alex, zagueiro estreante, foi bem. Para um estreante, ele foi muito bem. Ele e o Marquinhos, acho que os dois jogaram bem. Eu gostei do segundo tempo do Casemiro, eu gostei da postura do Casemiro e eu gostei do jogo do Vinícius Júnior em termos de... Ele não é que ele não tentou afobadamente resolver. Eu acho que dessa vez ele ficou isolado mesmo e ele tentou porque é da característica dele. E tentou construiu boas jogadas. Eu senti ele mais à vontade para tentar e tendo sucesso na maioria das tentativas. Às vezes que ele foi para cima do Caicedo ou, enfim, de quem quer que tivesse marcado o Ordonez, ele fez a defesa do Equador passar mal em vários momentos ali. Então acho que tem o Vini um pouco mais seguro na parte ofensiva. E eu gostei da nossa dupla de zaga. Eu acho que o retorno do Casemiro, do ponto de vista de segurança defensiva, eu acho que dá muito suporte aos zagueiros, cara, muito suporte. E você, Monique? E o Casemiro falou sobre isso na saída de campo, que é um ponto que eu destaquei aqui antes, né? Que eu acho que, de fato, se tem algo pra gente pontuar como positivo, é o Brasil não ter sofrido tanto no jogo de hoje, né? Era algo que vinha acontecendo, o Brasil foi um pouco mais equilibrado defensivamente. O Casemiro falou que tivemos um sistema defensivo sólido, poucas oportunidades para o Equador. A seleção tem que ser melhor, tem que ser dominante, mas aos poucos vamos tendo sensações. Tivemos só 2 dias de trabalho e aos poucos vamos melhorando. Eu concordo, eu acho que a defesa
né, o sistema defensivo foi um ponto positivo. Acho que o Wanderson em alguns momentos esteve abaixo, especialmente no primeiro tempo. Acho que no segundo ele até conseguiu se recuperar, mas tivemos uma defesa um pouco mais sólida. O Alex, para mim, foi muito bem, né? E aí eu até comparei o fato do Murilo ter sido estreante numa fogueira lá contra a Argentina e o Murilo nem volta nessa convocação. E o Alex faz a estreia com toda a pressão de jogar no Lille, de muita gente questionar isso, e vai bem. O ponto que o Vini falou, eu acho que o Estevão até teve boas aparições ali no primeiro tempo, não conseguiu sustentar isso o jogo inteiro, mas teve boas aparições, acho que muito por isso, né, por jogar isolado também, por não ter essa aproximação. O Gerson também fez um primeiro tempo, mas tem uma questão física de um meio de temporada aí com o Flamengo extremamente desgastante para ele. Mas assim, é isso, a gente tentando ver o copo meio cheio, porque no geral foi um jogo ruim, que dava vontade de bocejar, que dava um soninho, e que quem tá em casa com certeza deu uma cochilada no sofá, né? Pô, e se deu, tá com toda a razão, tá nesse coberto de razão. friozinho, né, Jorge? Opa, coisa linda. Eu acho que tem um ponto, Jorge, também assim, esse jogo foi um jogo do padrão Brasil pós-Copa de 22. Isso, com certeza. Se a gente pegar de 22 pra cá, na média, os jogos do Brasil, eles normalmente foram isso aí. Eu acho que a gente vai ver um movimento e talvez vá ouvir uma avaliação mais racional, porque o técnico é o Ancelotti. E eu acho que a gente vai buscar ter mais paciência e tentar racionalizar a avaliação. Será? E eu acho isso positivo. Isso não é passar pano. É tentar ter paciência, entendendo o tamanho do cara que está vindo aí. Se a gente já tinha esgotado todas as nossas possibilidades e a gente entendeu que era um momento de um técnico estrangeiro, a gente vai ter que aprender, nem que seja na marra, a dar tempo ao tempo. E entender que um trabalho dessa complexidade não vai ser do dia para a noite, por mais que também o Ancelotti não tenha tanto tempo assim. Então, de novo, o jogo foi ruim, mas eu acho que a gente vai ver um movimento de não é forçar uma avaliação, mas é tentar ter um pouco mais de racionalidade na avaliação, porque é o Ancelotti. E digo mais, se a coisa não engrenar muito rápido, a pressão, eu acho que ela vai aumentar em cima dos jogadores. Sem dúvida. Porque com certeza. vai ficar dito, para quem tem as certezas de que a geração é ruim, com a chegada do Ancelotti e vendo pouca evolução, o cara vai falar, mas também agora não tem mais como fugir do argumento de que não temos mais jogadores, entendeu? E eu acho que o jogo de hoje, ele deixa desenhado, deixa escancarado o mal que um ciclo torto, um ciclo irresponsável que é o ciclo da seleção brasileira, né? Pela maneira como a maneira tosca como a CBF conduziu a seleção brasileira nesses últimos 3 anos, o mal que isso causa a uma equipe de futebol. A um desenvolvimento de um trabalho coletivo. Porque a gente fica naquela esperança de achar, de querer tratar exceção como regra, de achar que toda hora, em toda a Copa do Mundo, vai dar certo esse negócio de, encaixa ali 6 meses antes e vai. Gente, futebol é processo. Montagem de uma equipe é uma coisa que requer tempo. O Brasil jogou 3 anos fora do ciclo. A verdade é essa. Você vai esperar que o Ancelotti consiga, num pouco tempo, pelo tamanho que ele tem, né, pelo gigantismo dele, pelo currículo, pelas 5 Champions que ganhou como técnico. Beleza, acho que a gente pode esperar, eu acho que aumenta um pouco a esperança, mas vamos lá, não tem milagre. No mesmo dia em que o Brasil fez esse jogo pobre em Guayaquil, como é o futebol da seleção brasileira pobre há 3 anos, Espanha e França fizeram o jogo que fizeram hoje à tarde. Fica desenhada assim, escancarada a nossa diferença, a nossa distância para eles. E essa distância aumentou pela nossa incompetência, a nossa passividade para achar um substituto para o Tite, a nossa irresponsabilidade de colocar como técnico da seleção brasileira um treinador que estava disputando reta final de Libertadores com o Fluminense. Acharam uma boa ideia. Começar o ciclo com o Ramon Menezes no comando. Acharam uma boa ideia. Tá aí, não existe milagre. Pode ser que o Ancelotti consiga fazer um milagre. Eu considero um milagre, tá? Se o Ancelotti conseguir arrumar esse time para a Copa e o Brasil fazer uma boa Copa, bater semifinal, eu considero um milagre, porque as condições não estão dadas para isso. O Brasil está muito distante disso por culpa dele, pelos 3 anos que ele jogou fora. E depois desse jogo aí entre Espanha e França, do que a gente viu dessa estreia do Ancelotti no comando da seleção brasileira, já temos aqui a repercussão, especialmente na Espanha, né, de onde vem o Ancelotti pós esse jogo. O Marca coloca aqui, Brasil também não compete com o Ancelotti, é a manchete. O Diário AS foi até mais categórico, né, diz, Ancelotti tem um problema sério
e o Olé fala jogo sem brilho do Brasil. Então já tem uma repercussão internacional, óbvio. Gostei né? dessa segunda manchete aí. Ancelotti tem um problema sério. Tem É isso mesmo? alguns, né? Alguns problemas Então sérios. vamos lá, eu vou fazer a pergunta agora invertida, né? Eu perguntei o que teve de melhor, o que teve de pior hoje, o que o Brasil apresentou que mais preocupou hoje, na opinião de vocês? Eu acho que o Ancelotti falou muito em criatividade na entrevista coletiva pré-jogo, que temos muita criatividade. Eu acho que hoje a gente viu pouquíssima criatividade. Não por culpa dos jogadores ou porque os jogadores não estivessem num bom dia, mas porque eu acho que faltou essa conexão e essa aproximação do meio campo para frente. Era cada um jogando no seu quadrado, todo mundo muito longe de todo mundo. Talvez o jogador que estivesse mais abaixo ali fosse o Richarlison, que até teve oportunidades, mas acabou indo mal, né, nessas oportunidades que teve, estava um pouco mais desconectado do Vini e do Estevão, no caso, do que Vini e Estevão estavam tentando render para o time. O Richarlison acho que estava um pouco desconectado disso, mas eu também entendo que é um processo ali de um ataque que jogava de uma forma com todo mundo junto, e aí você tira o Rodrigo e o Rafinha, você já tira bastante daquilo ali. Eu acho que a gente tem uma perspectiva boa para o Paraguai, que o Rafinha vai voltar, o Rafinha que fez a temporada que fez do Barcelona. Vai ser uma outra coisa ali para aquele meio de campo, mas hoje eu acho que esse foi o ponto, assim, não foi um Brasil criativo, foi um Brasil com as peças do meio para frente muito distantes, sem essa conexão, e aí isso fez que fosse um Brasil que criasse pouco, que gerasse poucas oportunidades e até gerou muito na individualidade ali do Vinícius, do Estevão, mas eu acho que esse foi o ponto que mais pesou. É um Brasil que encanta pouco, né? Que produz pouco, que até quando ganhou do Equador foi uma vitória em que produziu muito pouco, e isso foi em agosto do ano passado, setembro do ano passado. Pouca coisa mudou, né? Então é isso, é o que você falou, não tem uma herança, não tem algo ali que ele pudesse aproveitar, ele meio que chegou e foi do zero, né? Não tem nada. Até, é engraçado, porque o Diniz pegou terra arrasada do Ramon, o Dorival pegou terra arrasada do trabalho de 6 meses do Diniz, o Ancelotti tá pegando terra arrasada do trabalho do Dorival. A culpa tá clara de quem é, né? Não tem muita dúvida sobre isso. Acho que o mais decepcionante hoje é a falta de repertório ofensivo mesmo. Assim, o Brasil só apostou na aceleração, no jogo direto, não teve construção, o meio-campo do Brasil não teve controle nenhum, em momento nenhum do jogo. E assim, curioso porque o Ancelotti, se olhar a carreira do Ancelotti, ele priorizava ter minimamente um controle de meio-campo e, de fato, ter contra-ataques muito bem encaixados. Hoje foi só na base da velocidade, da bola longa e da tentativa de ver se Vinícius, Estevão, Martinelli, enfim, quem estava ali no 1 contra 1 conseguia abrir algum espaço. Então, realmente é muito pouco. É uma pobreza criativa muito grande, a gente já viu isso em outros momentos, mas hoje foi esculacho, né? O meio-campo do Brasil, ele inexistiu do ponto de vista de construção e criação. Já não tinha um 10, né? E não digo nem só a figura do 10, né? Já não tinha esse homem de criação, como em determinado momento foi o Paquetá, como já foi o Neymar, como já foi o Rafinha, o próprio Rodrigo. Já não tinha essa figura ali, né? E foi um meio-campo sem criatividade nenhuma. O que eu ia falar, eu lembrei do 10, mas eu não entendi por que o Antony não entrou na vaga do Estevão. Entrou o Martinelli, né? Entrou o Martinelli. Tinha até mais a ver, Eu queria ver, né? O Antony fez uma grande temporada e um grande fim de temporada. Eu não entendi muito. E ele colocou o Martinelli no lado invertido. Eu não entendi muito como o Martinelli e o Matheus Cunha entraram no jogo. Não acrescentaram absolutamente nada. Os dois entraram meio que perdidos ali no meio campo, flutuando, sem uma posição muito clara. E eu queria ter visto mais do Antony. Eu achei que o Antony entraria imediatamente assim na vaga do Estevão, mas não entendi. Lá no Estádio Nacional, gol de Julián Álvares. Chile 0, Argentina 1, 17 minutos do primeiro tempo. Monique estava falando das manchetes internacionais, a gente vai colocar o portal do Marca aí da Espanha, que acompanhou esses últimos anos do Ancelotti de perto, como técnico do Real Madrid. E aí, golpe de realidade, choque de realidade, né, numa tradução mais familiar para nós. Choque de realidade para Ancelotti. Este Brasil, olha essa frase, hein? É uma sombra do que já foi. Seleção pentacampeã não passa do empate em Guayaquil contra um Equador que mereceu mais. Se a gente for obrigado a responder essa questão, Formiga, quem merecia ganhar o jogo? Eu acho que a gente vai dizer Equador, né?
Ah, cara, eu não, Não? sei se eu consigo te responder. Eu acho Vai que dizer o quê? Ninguém? Empate. Eu acho que ninguém É? merecia ganhar o jogo, não. Até porque eu acho que as jogadas mais agudas Eu de acho que- ataque acabaram sendo nossas. Eu acho que o primeiro tempo foi igual e o segundo tempo o Equador foi melhor, quase que o segundo tempo todo. O Brasil criou quase nada no segundo tempo. Mas acho que também o Equador também não criou muito, não. Eu diria que ninguém mereceu ganhar o jogo. O jogo foi ruim mesmo na sua essência. Você diria a mesma coisa, Monique? Eu acho que pelo conteúdo do jogo, o empate tá de parabéns, né? Olha, a gente abriu uma enquete. E assim, Gostei. só lembrando, o pessoal da Espanha lá, não sei se vai ter muita boa vontade com o Ancelotti, não. Ele já vem tomando será? muita pancada na reta final do Real Madrid. Então, mas agora os caras queriam que ele fosse embora mesmo, né? Mas Aí eu não... foi o combo, né? Porque o Brasil também tem uma pancada de tudo que é lado aí. pelo Irmão, que vem apresentando. O cara deu 2 Champions pra vocês. Se vocês ficarem de má vontade com o cara também, pelo amor de Deus, né? 2 Deu agora. 3, né? Deu 3, porque tinha outra lá de trás. Pô, então segura, Não, né? e outra, no momento que o pessoal já tava criticando o trabalho dele, ele ainda arrumou uma seleção brasileira pro Xabi Alonso assumir lá o Real Madrid, ainda pô. facilitou a vida de vocês, não precisa reclamar do homem, não. 32 mil pessoas com a gente. Vai dando like aí. Tem outro de Madrid aí pra gente mostrar, que é o AS. Como é que foi a abordagem do AS aí? Ancelotti é aquela manchete que eu gostei que a Monique leu. Ancelotti tem um sério problema. Brasil empatou na estreia do técnico italiano contra o Equador. O ex-técnico do Real Madrid terá muito trabalho pela frente. E tá do tom essa do AS. Tá mas perfeito. ele tem realmente um problema muito sério. Ele sabia, eu acho, do desafio. Ele deve ter visto na relação até assinar esse contrato. Ele já foi apresentado a um ambiente caótico que é a seleção brasileira. E ele realmente pega um trabalho com legado zero, né? Não tem legado, não tem absolutamente nada. Quando você teve ali a transição que foi muito mal feita pós-Copa de 22, existia um legado, existia um trabalho. O trabalho do Tite, por mais que as pessoas se esperneiem, questionem e tal, foi um trabalho com lógica e com estrutura. O time, você sabia o que esperar. Era um time muito seguro e que dificilmente perdia, e que jogo como o de hoje, no contexto geral, o Tite ganhava. Estreou contra o Equador vencendo Exato. na altitude. As eliminações foram muito traumáticas, ele talvez tenha errado muito nas duas Copas, tanto 18 quanto 22, mas tinha um legado. E isso foi destruído depois da Copa do Mundo, como se nada que fosse feito no ciclo anterior prestasse, o que não era verdade. O que é uma tradição do Brasil. Perfeito. O Brasil não tem continuidade. Perdeu uma Copa do Mundo, não fica nada. Terra arrasada, joga uma bomba atômica e começa de novo. Foi até um sempre ponto assim. fora da curva de 18 para 22 ter Totalmente. conseguido ficar com o Tite Totalmente. e seguir o trabalho, né? Totalmente.